Sauda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos, mais uma vez, a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, que vamos ler nesse momento. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, do verso 11 ao verso 13. Jeremias, capítulo 29, verso de número 11, 12 e 13. Temos um tema para esse mês, que temos sido abençoados nas palavras que temos ouvido aqui desta tribuna, que tem como título Direção de Deus. Que essa palavra nos oriente mais uma vez a continuarmos caminhando na direção de Deus. Diz assim a boa palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que Tu nos concede dessa noite, de estarmos aqui reunidos na Tua casa, ó Deus, louvando, bendizendo o Teu nome, trazendo diante do Teu altar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Obrigado por esta bênção que Tu tens nos concedido. E Te agradecemos também, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, que nos traz vida, esperança e a certeza de que um dia iremos morar contigo para sempre no céu. Usa-nos, Senhor, neste momento como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir aquilo que precisamos ouvir nesta noite. É o que nós Te pedimos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Durante essa semana, pensando na palavra que iria trazer para os irmãos nesta noite, Deus me levou a esse texto da palavra de Deus, lá no Velho Testamento, palavra do profeta Jeremias. E a palavra de Jeremias veio para o povo de Israel em um momento em que eles estavam atravessando um momento muito difícil. Um momento em que eles tinham sido retirados da sua terra natal, tirado de Israel e levado cativo para a Babilônia. E ali na Babilônia, eles estavam muito tristes com aquela situação, e a palavra chegou a Jeremias, falando para ele não estava no cativeiro, a palavra chegou para Jeremias falando que lá na Babilônia, o povo de Deus, muitas pessoas, profetas, adivinhos, estavam trazendo palavra para aquele povo, palavra que eles seriam abençoados ali, que eles iam sair dali, que eles iam voltar em breve para Israel. E Deus então manda uma palavra para Jeremias, e Jeremias escreve então para o líder do povo de Deus que estava lá na Babilônia e falou para aquele povo: olha, não se iluda com os falsos profetas que estão no meio de vocês, não se iluda com aqueles que têm sonhos de que vocês vão sair daí, porque vocês vão viver aí 70 anos no cativeiro. E depois de 70 anos, eu vou tirar vocês daí. No momento, fiquem aí, construam suas casas, casem seus filhos, porque o momento é de vocês ficarem aí. E aí eu fiquei lendo esses versos dessa carta que
foi enviada para aquele povo, e eu queria pensar nesta noite, tirar lições dessa palavra para nós que estamos aqui nesta noite. Esse verso da palavra de Deus nos fala, nos mostra, esses 3 versos que lemos, nos mostra que Deus, o nosso Deus, Ele nos conhece. Deus, o Senhor, Ele nos conhece e tem uma direção. Deus, Ele tem uma direção para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Ele tem uma direção, um plano para cada um de nós que somos dele. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Fica aqui uma pergunta já no início. O que nós precisamos fazer para alcançarmos a direção de Deus, para nos entregarmos e vivermos conforme a sua vontade? O que nós precisamos fazer, qual a atitude, qual a posição que nós precisamos tomar para fazermos a vontade de Deus? E aí vem a resposta, a entrega. Precisamos entregar realmente, de fato, as nossas vidas, entregar a nossa vontade nas mãos do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o nosso pastor. O nosso pastor divino, aquele que está e estará nos conduzindo até a terra prometida. Esse Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nessa noite, meus irmãos, está a nos falar nesta noite, e Ele nos fala através desse verso 11 do capítulo 29, e Ele diz para cada um de nós que estamos aqui, recebe essa palavra, meu irmão. Ele diz para você, Ele diz para nós: eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Eu bem sei o que penso de vós, diz o Senhor, e o pensamento que eu penso de vós é de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, meus irmãos, o plano, a direção do Senhor para as nossas vidas, a direção de Deus para a vida de cada um de nós, muitas das vezes, meus irmãos, nem sempre é aquilo que nós, como homem, achamos que é o certo, não é verdade? Muitas vezes nós achamos que a vontade de Deus é aquela que nós achamos que é certa. Mas eu digo para os irmãos, a direção, o caminho de Deus, que Deus tem para nós caminharmos nesta terra, para vivermos aqui, nem sempre é o melhor para nós, humanamente falando. Achamos que a vontade de Deus, muitas das vezes, é aquela que nós queremos, é aquela que nós achamos que é a certa. Um exemplo para nós exemplificarmos isso é o caso daquele jovem que está na igreja e de repente ele se engraça pela menina lá do mundo, ou vice-versa, e começa a deixar a igreja para caminhar ao lado dessa pessoa, e o Senhor está falando para ele: olha, sai dessa que é uma furada, não vai por aí. Mas ele acha que aquilo ali é a vontade de Deus para a sua vida, e vai, e aí ele se dá mal, ela se dá mal. Não era essa a vontade do Senhor para a vida desse jovem, para a vida desta menina, para esse rapaz, mas ele insistiu no erro e as consequências vêm. Irmãos, precisamos, como filhos de Deus, precisamos, como servo de Deus, que fomos chamados por Ele, pelo seu decreto, a obedecer à voz de Deus, mesmo que isso possa parecer para nós algo errado.
Precisamos buscar a felicidade, não que nós queremos para nós, mas a felicidade que Deus tem preparado para cada um de nós que somos seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso 28, ele nos fala nesta noite, ele nos fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo quê? Chamado pelo quê? Seu decreto. Você foi chamado por Deus pelo seu decreto, meu irmão? Escuta isso. Quando o Senhor, Ele fecha a porta para um dos seus filhos. Quando Deus fecha a porta para um dos seus filhos que foi chamado pelo seu decreto, Ele abre outra porta, ainda melhor. Amém? Quando Deus fecha uma porta, ah, Senhor, por que Tu fechou esta porta? Ah, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu? Meu irmão, a nossa vida ela está na mão de Deus. E Deus, Ele está trabalhando nas nossas vidas para nos tornarmos a cada dia mais dependente dEle. Eu, pastor Roberto, eu quero a cada dia ser mais dependente do Senhor. Eu quero mais e mais a cada dia depender, viu, nosso irmão Deusdete e a esposa. Apesar das lutas, das dificuldades, eu quero a cada dia ser mais e mais dependente dEle. Sabe por quê? Porque Deus, o nosso Senhor, Ele está trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando nas nossas vidas, Ele está nos moldando, Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos lapidando, para que possamos cada vez mais ser usados por Ele, para abençoarmos outras vidas. Nós, como seres humanos que somos, planejamos, traçamos nossos caminhos aqui nesta terra, neste mundo, mas é o Senhor, é Ele que nos dá a direção para termos uma vida abençoada. É o Senhor que quer o melhor para nós, é o Senhor que quer o melhor para todos aqueles que estão com Ele. Quer ver um exemplo disso? Judas Iscariote. Judas viveu com Jesus 3 anos, como um dos 12 discípulos. Ele tinha tudo, meus irmãos, para ter uma vida feliz, uma vida abençoada, apóstolo de Jesus, seguindo a Jesus, mas mesmo vendo, participando de todo aquele ministério de Jesus, vendo tantos milagres, tantas maravilhas, tantos prodígios que Jesus realizou, e não foi pouco, não foi somente o que estão aqui no Evangelho, mas João disse, em uma das suas palavras, que se fosse escrito todas as coisas que Jesus realizou, não haveria livro naquele tempo que pudesse conter tantas maravilhas que Jesus Cristo fez. Mas Judas, meus irmãos, o que ele fez? Ele deixou o caminho do Senhor. Ele escolheu seguir o seu próprio caminho. Ele escolheu fazer a sua própria vontade. E ele seguiu em outra direção, que não era a direção de Deus. E conhecemos o seu fim. O seu fim foi muito triste. E assim acontece, meus irmãos, com todos aqueles que deixam o caminho do Senhor. Procura as ilusões que esse mundo oferece, deixam de seguir o caminho de Deus, a direção que Deus tem
para a nossa vida. O nosso Deus é aquele, meus irmãos, que está no céu. Ele está no céu, mas também está conosco todos os dias da nossa vida. Ele vê o nosso amanhã. Sim, Ele vê o nosso amanhã antes mesmo que esse amanhã se torne hoje. Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã, segunda-feira. Ele sabe o que vai acontecer conosco daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Ele sabe todas as coisas, porque Ele vê o início. Ele vê o início de tudo, Ele vê o fim de tudo, Ele vê o nosso futuro. Ele vê, Ele sabe tudo entre o início, o fim e o meio das nossas vidas. Maravilhoso esse Deus que é infinito, esse Deus que sabe todas as coisas. E lá no Salmo 139, verso 16, está escrito que os olhos do Senhor viram, olha que coisa linda, os olhos do Senhor viram quando eu, meu irmão, quando você ainda estava, quando nós estávamos na barriga das nossas mães. Os olhos do Senhor, Ele nos viram quando ainda estávamos na barriga da nossa mãe. Você crê nisso, irmão? Crê mesmo? Tem gente que duvida. Crê mesmo, irmão? Amém. Eles viram lá em 1954, quando eu estava lá na barriga da minha mãe. Olha, tem muito tempo, né? E ele preparou lá onde eu morava, lá em Barros Filhos, num barraquinho lá em Barros Filhos, uma moça chamada Dona Elza, que foi lá no barraquinho que eu morava. Naquele tempo não tinha maternidade, eu acho, não sei, e aquela parteira que havia naquele local, ela foi lá, eu não sei como, mas eu sei que eu nasci, né, da mão daquela moça, e com o tempo ela ia lá, eu ainda menino, ela sempre falava para mim, Betinho, eu que te tirei da barriga da sua mãe. Aí eu falava, meu irmão, e assim foi. Ele sabe, meu irmão, todas as coisas. Ele nos conhece. Outra coisa que você talvez não saiba. Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sabe quantos dias, quantos meses, quantos anos ainda nós viveremos aqui nesta terra. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele conhece o início, o meio e o fim de todas as coisas. Ele tem a direção, Ele tem um caminho, Ele tem uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de vitória, uma vida que nos levará um dia aos céus. Céu esse que Ele está preparando para cada um de nós que o tem como Salvador. Ele está preparando algo maravilhoso para nós, como nós ouvimos aqui pela manhã. Há uma cidade, há um reino, há um local, aonde o Senhor está preparando para nós, aqueles que têm ao Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas para isso precisamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo de uma forma total. Precisamos confiar que Ele está preparando-nos aqui, para nós continuarmos anunciando essa salvação, essa esperança, essa vida que Ele tem para nós, lá na Nova Jerusalém. Meu irmão,
esse planeta Terra em que nós vivemos, não é aqui a nossa terra. Não é aqui a nossa morada definitiva. Não é aqui o nosso local. Aqui nós somos como forasteiros. Estamos aqui com uma missão. Missão essa que Deus colocou a nós, Igreja de Jesus Cristo, como membro da Igreja de Jesus que somos, é de levar essa palavra de vida, de esperança, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador, para que eles também venham ter uma experiência. E que experiência é essa? A experiência de receber a Jesus Cristo, o seu Filho, como nosso eterno Salvador. Para que possamos então, meus irmãos, como igreja, levar essa palavra de vida, de esperança, para aqueles que ainda não o conhecem. A direção do Senhor para nossas vidas é uma direção, é uma vontade que nós vivamos aqui, mesmo em meio a um mundo tão conturbado como esse que nós vivemos uma vida de paz, uma vida abençoada, e não a vida do mal. E eu pergunto a você nessa noite, você tem essa esperança? Você, meu irmão que está aqui nessa noite, você que nos assiste pela internet, você tem a esperança? Vocês têm a esperança de que esse Deus, Ele começou já em sua vida esta boa obra? Você tem a esperança que essa obra que Ele começou na sua vida, ela continuará até o dia em que Ele virá nos buscar para morarmos com Ele lá no céu? Amém? Aquele que começou essa boa obra, Ele a aperfeiçoará em nossas vidas até aquele dia, quando Cristo Jesus nos levará para morar com Ele por toda a eternidade. Vamos então, meus irmãos, pensar, vamos então meditar, meus irmãos, nas coisas boas. Sim, a televisão, o noticiário só mostra as coisas ruins, só maldade que a humanidade tem feito, mas vamos nos desligar dessas coisas, deste mundo, meus irmãos, vamos pensar nas coisas boas que o Senhor tem para nós, nas bênçãos, nas conquistas que Deus tem preparado para cada um de nós. As coisas velhas se passaram, eis que tudo nos fez novo. Meu irmão, guarda isso no seu coração nessa noite. O Senhor tem coisas novas para você. Amém? O Senhor tem coisas novas para cada um de nós. O Senhor quer que nós vivamos em novidades de vida. O Salmo de número 37, verso 7, nos aconselha: descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, vamos então, meu irmão, colocar a direção das nossas vidas nas mãos deste Senhor, desse Senhor poderoso, do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Coloque a sua saúde, coloque o seu trabalho, coloque o seu namoro jovem, coloque a sua família, meu irmão, minha irmã, coloque os seus filhos, coloque a sua vida financeira na direção de Deus, nas mãos de Deus. Deixe o Senhor conduzir a sua vida, passe o comando, passe a direção da sua vida para quem conhece melhor da sua vida do que você mesmo. Jesus Cristo, Ele sabe como ninguém quem somos. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor, por isso Ele morreu naquela cruz por nós. Por isso Ele derramou o seu sangue ali, para perdoar os nossos pecados, para nos salvar.
ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não pôde conter o nosso Salvador. O nosso Senhor, ele vive. O nosso Salvador, ele vive. Ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. E ele quer nos salvar a todos. Ele veio para salvar toda a humanidade. Uma pena que nem todos querem ser salvos pelo Senhor, nem todos querem o caminho da cruz, nem todos querem o caminho estreito. O mundo quer o caminho largo, o mundo procura os prazeres, a alegria que esse mundo oferece. Mas Jesus nos oferece aqui uma vida de paz, uma vida de alegria na sua presença, uma vida em que nós podemos, meus irmãos, ao deitarmos na nossa cama, no nosso travesseiro, depois de orarmos, nós podemos dormir e descansar, porque sabemos que há um Deus todo-poderoso que está cuidando de nós, um Deus todo-poderoso que supre as nossas necessidades, um Deus que supre tudo aquilo que precisamos para viver neste mundo. Um Deus que cuida do seu povo. Essa semana eu estava vendo a reportagem do Papa lá em Roma, e eu não sabia que o Coliseu ficava perto ali do Vaticano, né? E de repente passou um carro fazendo uma reportagem ali do Vaticano e mostrou aqueles escombros do Coliseu ali em Roma. E eu fiquei pensando, quantos filhos de Deus, quantos crentes em Jesus Cristo lá no passado morreram naquela arena ali do Coliseu. E eu pude ficar pensando e olhando aquele prédio imenso, um pedaço do Coliseu, né? E eu fiquei imaginando quantas pessoas ficaram ali em cima, como se aquilo fosse um Maracanã, e o povo de Deus ali. Família, meus irmãos, a história conta, eles pegavam uma família de cristãos, e eles vestiam aquelas pessoas como roupas de ovelhas, pegavam aquelas criancinhas, botavam a fantasia de ovelhas, pegavam aqueles homens, aquelas mulheres, e vestiam a fantasia de ovelhas, e jogavam ali naquela arena daquele Coliseu, e aquela multidão em volta daquilo ali. Eu fiquei imaginando o que acontecia ali, e era isso que acontecia, e eles soltavam aqueles leões famintos para devorar os cristãos que estavam ali, e eles riam, se divertiam, se alegravam com aquilo ali. Meu irmão, minha irmã, você que tem Jesus Cristo como seu Salvador, muito sangue de inocentes foram derramados para que essa mensagem, para que esse evangelho, a palavra de Deus chegasse até a nós, e nós aqui temos a certeza de que o nosso nome está no livro da vida, somos salvos, porque muitos morreram e não negaram a fé que tinha em Jesus Cristo. E nós, irmãos, será que temos negado a nossa fé em Jesus Cristo? Será que nós temos cumprido o nosso papel como servo do Senhor Jesus Cristo? E estamos dispostos a enfrentar, se for possível, uma situação como essa em nossas vidas? Jesus morreu na cruz do Calvário, e ali Ele derramou o seu sangue para nos trazer a salvação eterna. Jesus não veio a este mundo para nos dar carro novo, casa nova, conforto. Não. Jesus não veio a este mundo para curar doença. Não. A vinda de Jesus a este mundo foi buscar e salvar aqueles que se haviam, o quê? Perdido. Nós andávamos perdidos como ovelhas, desgarradas por este mundo. Estávamos perdidos. A qualquer momento, o leão deste mundo
nos tragava, podia nos tragar, mas hoje, meus irmãos, Ele não pode fazer nada conosco, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está nos guardando. Ele pode rugir ao nosso derredor, mas o Senhor, Ele coloca os seus anjos ao nosso redor, para que Ele não possa fazer nada conosco. E isso, meus irmãos, é um motivo de nós nos alegrarmos, de nós buscarmos sempre a direção, a orientação desse Deus para nossas vidas. É motivo para nós, irmãos, todos os dias estarmos envolvidos com a igreja da qual fazemos parte, e juntos proclamar Cristo. É motivo para nós contribuirmos para os nossos missionários que estão lá nos campos, mulheres que têm dedicado a sua vida para proclamar o Evangelho. Esse é o papel da igreja, esse é o papel que nós temos, irmãos, de trabalharmos para que a direção de Deus chegue também para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Um dia Jesus voltará. Ele foi para o céu. Ele foi preparar lugar, como diz lá em João. Preparar um lugar, uma morada. Preparar uma cidade santa na qual iremos morar. E quando essa cidade, essas casas estiver pronta, Ele virá nos buscar para morarmos com Ele. E eu pergunto a você, talvez esteja alguém aqui nesta noite que ainda não tenha Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Talvez aqui, ou nos assistindo, tenha alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu pergunto a você, você quer nesta noite receber a salvação que há no nosso Senhor Jesus Cristo? Ele morreu naquela cruz. Ele derramou o seu sangue naquela cruz, mas ao terceiro dia, Ele reviveu. E Ele está vivo, e a palavra de Deus diz que Ele um dia voltará. Ele voltará para levar para o céu todos aqueles que um dia o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto a você nesta noite, você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu quando você partir desta vida? Você quer ir para o céu, de repente, quando a trombeta soar? Ou você quer ficar aqui? É uma pergunta que nós temos que responder. É uma pergunta que nós não podemos nos calar. Há alguém aqui que quer ser salvo por Jesus nessa noite? Há alguém aqui que ainda não tem a certeza da sua salvação? Jesus Cristo quer te salvar. Jesus Cristo quer te levar para o céu. E qual é a sua decisão? Você quer ir para o céu ou quer ficar aqui nesta terra? Não existe outro caminho. O caminho para o céu é Jesus. Quem não tem Jesus como seu Salvador, quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, não entrará no céu. Essa é uma pergunta que você tem que responder. Sua mãe não pode responder por você, seu pai não pode responder por você, seu marido não pode, sua esposa, ninguém pode tomar essa decisão por você. Ela é uma decisão individual, é cada um por si. Então você fique à vontade.